E aí, primeiro ano, tudo bem? Vamos aí continuar então nossa série de aulas de literatura. Hoje nós vamos falar do classicismo. Nas duas últimas aulas a gente falou do trovadorismo e, na aula anterior, o humanismo. O humanismo, o período que a gente estudou na última aula, marcou o fim da Idade Média para a arte e também para outros assuntos como a filosofia, ciência, política, entre outras discussões. Então, o humanismo representa na arte e na corrente filosófica o fim da Idade Média. Então, aqui nós já temos um marco, um momento em que uma idade termina e começa uma outra era, a Era Moderna, tudo bem? E isso tudo é fruto de um movimento maior ainda, que é o Renascimento. Então, lembrando, o Renascimento é o grande movimento que nasce na Europa, e desse movimento renascentista surge então na arte a subcorrente filosófica e artística e cultural humanismo, e ao lado dela também surge o classicismo. Então, em resumo, o classicismo é irmão do humanismo, é um irmão mais novo do humanismo, e ambos são filhos do Renascimento, que é o que deu origem a essas duas manifestações filosóficas, políticas e culturais. Ok, gente? Então vamos lá. Classicismo é um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, que é no século XV, o começo do século XV, na Europa. O nome desse movimento, que juntamente com o humanismo marca o fim da Idade Média e o início da arte moderna, faz referência aos modelos clássicos greco-romanos. Então aqui a gente sabe que o classicismo recebe esse nome porque ele vai resgatar os moldes clássicos, ele vai resgatar os modelos clássicos da Grécia Antiga, o modelo greco-romano, tudo bem? Então ele vai resgatar mais uma vez a estética artística que a gente já estudou nos gêneros literários lá atrás, na origem, lá na Grécia Antiga. Então, agora no século XV, início do século XV, os artistas vão resgatar esses modelos clássicos da arte. E na literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoraram no século XV e também no XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Então, quando a gente fala de classicismo, assim como quando a gente fala de humanismo, nós estamos falando do Renascimento, viu, gente? Então, humanismo, classicismo e renascimento são a mesma família. O Renascimento é o movimento maior, que envolve aí política, ciência e filosofia. O humanismo é mais cultural, é mais artístico, tá? E ele veio antes, né? Ele focava no homem. São as produções cujo enfoque é o homem. E o classicismo, irmão do humanismo, vai buscar os modelos clássicos para produzir sua arte. Maravilha? Então aqui nós temos uma referência da imagem aqui. Essa imagem é muito famosa, vocês devem conhecer, O Nascimento de Vênus, do Sandro Botticelli, uma pintura muito famosa que também é um dos símbolos do classicismo. O classicismo, ele influenciou a arte tanto na pintura quanto na escultura e também na literatura. E o humanismo também fez isso na última aula que a gente viu, além também de influenciar o teatro, em Portugal principalmente com Gil Vicente, o humanismo. E aqui agora a gente vai continuar então essa saga, tá bom? Na Idade Média, período que durou 10 séculos aproximadamente, tá? Essa medida de tempo aqui não é exata, tá, gente? Então, aproximadamente do século V ao XV, o principal atributo da sociedade era a religião. Então, olha só, a religião, principalmente a católica, nesse momento da Idade Média, era a grande dona do poder, né? Era a grande influenciadora. E esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, que significa exatamente Deus no centro de tudo. E assim, pessoas que estivessem contra a religião
ou questionassem esses dogmas, essas doutrinas religiosas, essas pessoas eram excomungadas, além de sofrer alijamento. Alijamento, para quem não sabe, é um ato de jogar fora, é o ato de expulsar alguma coisa da sociedade. Então, o alijamento é jogar, expulsar, ignorar algo ou tirar alguém da sociedade. Ou, em último caso, eram condenadas à morte, ou seja, a religião era imposta e tinha o poder de influência nessa época, Idade Média. Aí vem o Renascimento, que faz com que o homem comece a questionar, estudar, a ciência começa a ganhar força e a arte começa também a ecoar esse novo pensamento, né? O tudo renasce. E aí surge o humanismo e agora o classicismo. São duas estéticas semelhantes, mas que têm aí suas características, né? O classicismo se difere muito mais do humanismo porque ele vai buscar os modelos clássicos da Grécia Antiga. Maravilha? E aí vem o humanismo, ó. O humanismo que surgiu a partir do século XV, até antes, né? Metade do século XV até o final do século XV. E começou a provocar questionamentos, porque a ciência começava a ganhar força. Então a ciência investigava a natureza, tudo era questionável. Por que isso acontece? Como isso acontece? Então, o humanismo é um dos resultados desses questionamentos, especificamente na arte, ok? Baseando-se nisso, muita gente que era agora adepta à ciência começa a questionar as coisas. Então, aos poucos, o teocentrismo foi deixando de ganhar mais força, e no lugar dele surge o antropocentrismo, ou seja, as pessoas começam a se colocarem no centro de tudo. Então, isso é o antropocentrismo, um movimento filosófico. Por que a igreja tem que ter esse poder inteiro, né? Então, o homem começa a ganhar o protagonismo diante das coisas da natureza e também dos questionamentos sociais, beleza? E nesse momento, o mundo passava por algumas transformações. Nesse momento, algumas descobertas foram feitas no mundo. Vejam só, as grandes navegações, a reforma protestante, ou seja, é um ataque direto aqui à Igreja Católica, né? Uma reforma protestante, o que levou a uma crise religiosa na Igreja Católica, e essa reforma foi liderada por Martinho Lutero. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Se não ouviram, joguem aí no Google rapidinho, só para ver quem foi Martinho Lutero. A invenção da imprensa, o fim do sistema feudal, ou seja, a Idade Média agora acabou de vez. O sistema feudal que vocês já estudaram em história, ou ainda não, ou vão estudar, esse sistema então começa a sair de cena, perdeu a força. E aqui começa o capitalismo. E a ciência, né, o cientificismo, começa a também ganhar força com Galileu e Copérnico. As descobertas astronômicas surgem, né? Então, esses dois nomes aqui, ó, Copérnico e Galileu, são importantes para a evolução da ciência nesse período. Então, olha só, o homem começa a ganhar, começa a pensar muito mais além, começa a pensar fora da caixinha. E a religião, que tinha todo o poder nesse período, começa a se enfraquecer. E foi nesse contexto que as pessoas buscavam novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. Então, olha só, o humanismo, lá que a gente viu na outra aula, também é uma expressão artística pautada no homem, no ser humano, por isso é o humanismo. O irmão do humanismo, que é o classicismo aqui, ele também é uma expressão artística pautada no equilíbrio clássico, na busca pelos modelos clássicos e manter esses modelos em equilíbrio. Gravem essa informação. O humanismo, expressão artística pautada e focada no ser humano. E o classicismo, expressão artística pautada no equilíbrio clássico, ou seja, era uma valorização muito maior da arte. E o humanismo era uma valorização muito maior do ser humano. Assim surgiu o Renascimento Cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas
e que espalhou-se por todo o continente europeu, resultando aí nessas subcorrentes, né? Humanismo, classicismo. Em Portugal, a gente tem aí algumas figuras. Em Portugal, esse movimento classicista resultante do Renascimento, né? Agora na arte, aconteceu ali mais ou menos entre 1537 até 1580. O marco inicial do classicismo em Portugal foi com o poeta Sá de Miranda, quando ele chega a Portugal trazendo novidades. Ali ele se inspirou no humanismo que ele viu na Itália, então trouxe ali uma nova forma de poesia, ou seja, ele trouxe uma novidade para a poesia, que era o soneto em Portugal ali. E aí era um doce estilo novo. O soneto começa a ganhar ali a Europa, a Península Ibérica. E esse novo modelo estava baseado na forma fixa do soneto, como a gente já falou. Ele trouxe a novidade. A novidade era o quê? O soneto. Também nós tivemos ali esses dois nomes, Bernardim Ribeiro e Antônio Ferreira. Tá aqui as datas do período em que eles viveram. Mas o grande destaque aqui, pessoal, em Portugal, além do Sá de Miranda, que trouxe essa novidade para Portugal, mais tarde a gente tem aí a figura do grande poeta Luís de Camões. Nessa época era um jovem escritor, um jovem poeta, amante das artes e da ciência também, e ele recebe essa novidade com muito entusiasmo. Ele começa também a praticar uma poesia nova. E aí, então, ele se torna um dos maiores poetas portugueses da literatura mundial. O que significa isso, gente? Ele se tornou um dos maiores poetas que já escreveram em português no mundo. Então, quando a gente fala em cada idioma, cada poeta referente a um idioma, nós temos alguns nomes, né? Quando a gente fala em português, o primeiro nome que surge é Luís de Camões. A gente fala em inglês, talvez surja Shakespeare, e assim vai, ok? Então, em português, nós temos aqui a grande figura de Luís de Camões. E as características dessa arte classicista em Portugal, a arte que vem como resultado de um movimento maior na Europa, que era o Renascimento, e chega até Portugal agora com os modelos clássicos, são essas características. Olha só, a primeira a gente já falou, a Antiguidade Clássica, ou seja, a busca do modelo clássico presente na poesia, o antropocentrismo, que é prezar muito mais pelo homem, a figura do homem no centro de tudo, o humanismo, a influência do irmão mais velho, que é o humanismo, ou seja, o classicismo é uma estética artística pautada no equilíbrio clássico e inspirada no seu irmão mais velho, que é o humanismo. Universalismo, ou seja, uma arte que se encaixa de maneira universal no mundo. Então, as situações, os problemas, as construções ali, os sentimentos, as situações inseridas no produto da arte são universais. Todo o mundo consegue perceber quais são essas relações colocadas nos poemas. Racionalismo, ou seja, a razão acima de tudo. A razão em primeiro lugar. A inspiração na ciência também, o paganismo, ou seja, tudo isso aqui, gente, olha só, do antropocentrismo até o paganismo, são características que vão contra os dogmas religiosos na arte. Objetividade, equilíbrio, harmonia, rigor formal, a inspiração na mitologia grega e também o ideal platônico e de beleza. Isso significa, é uma forma de idealizar. Essa é uma das poucas características que tem ali um pouco de subjetivismo nessa arte. Idealizar a beleza, tanto do mundo quanto dos seres humanos, da mulher, dos sentimentos, ou seja, tudo isso no classicismo é, de certa forma, idealizado de maneira platônica, difícil de existir. Então o poeta cria na cabeça dele esse ideal de beleza e de relacionamento. Tudo bem?
E nós temos aí, gente, o nascimento do primeiro grande clássico escrito em língua portuguesa, que se chama Os Lusíadas. Está aqui, ó. Os Lusíadas, que é um poema. Os Lusíadas é um poema enorme, um poema muito grande, que se escrito em papel, ele dá um livro inteiro, só com um poema. É como se fosse uma história mesmo, sendo narrada, só que essa história sendo narrada, sendo contada pra gente, ela tá toda escrita em versos e rimas. E tem mais, todos esses versos têm a quantidade certinha de sílabas, tem um cálculo ali que o poeta, o Camões, fez. Ele fez todo um planejamento de estrofes e rimas e versos para construir esse poema chamado Os Lusíadas. E ele narra exatamente a trajetória de um navegante quando ele se aventura pelos mares, né, em busca de grandes aventuras, grandes obstáculos a serem vencidos, grandes batalhas, né? Vasco da Gama se aventura pelos mares em busca de novas descobertas. Isso parece muito um gênero literário que a gente já estudou. Sim, Os Lusíadas é um poema épico. É um poema de gênero épico. É o primeiro grande poema épico escrito em língua portuguesa. Então gravem essa informação. Nós estudamos lá atrás os gêneros literários. O primeiro deles foi o gênero épico. Em português, nosso primeiro grande poema épico foi Os Lusíadas, escrito pelo português Luís de Camões, em Portugal, ali pelo ano de 1556. É isso aí, ó. Foi terminado, né? Provavelmente o Camões terminou de escrever em 1556 e foi publicado pela primeira vez em 1572, no período que a gente está falando agora, classicismo. Todo esse poema, Os Lusíadas, foi construído buscando ali, gente, ó, um equilíbrio formal, um equilíbrio baseado nos modelos clássicos da Grécia Antiga. Um exemplo de modelo desse, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Então Camões com certeza leu a Ilíada, leu a Odisseia e, baseando nesse modelo greco-romano aqui, ó, baseado nesse modelo greco-romano, criou o poema épico Os Lusíadas. Sensacional, hein? Então nós temos aqui essa obra que é muito importante para a nossa língua portuguesa, Os Lusíadas. Vale a pena você procurar saber, procurar ler. Tem muitas versões traduzidas, né? Quando eu digo traduzidas, se já é português, por que tem que traduzir? Eu digo traduzidas porque elas são adaptadas para um português moderno, para ficar mais fácil de entender. Existem várias versões aí para você procurar e saber na internet. Ou você pode também procurar a versão original, com o texto original, com a linguagem do português antigo. Pode procurar também, não vai ser difícil de entender, vai ser um pouco mais desafiador, mas também é uma leitura prazerosa. A dica de leitura que é Os Lusíadas, Luís de Camões, classicismo. E aqui eu trouxe o poema mais famoso de Luís de Camões. Esse poema não está nos Lusíadas, ele não é um soneto que ele fez aí à parte e ficou muito famoso. Foi escrito aí no século XVI pelo grande poeta português Luís de Camões. Vocês com certeza devem conhecer, eu vou ler aqui com vocês. Inclusive, o Renato Russo, da banda Legião Urbana, ele fez uma versão musicada desse poema. O nome da música é Monte Castelo. Depois vocês podem procurar no YouTube, ó, Monte Castelo, Legião Urbana. Vocês vão fazer uma referência. Mas antes de procurar a música, vamos ler aqui primeiro o poema. No caso do primeiro ano de nutrição, a gente já viu essa música, nós já lemos esse poema, vocês já conhecem muito bem. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente,
É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? O questionamento aí que ele faz no finalzinho, né? Percebam que a organização do soneto, lembra? O soneto foi a grande novidade que o Sá de Miranda trouxe para Portugal, que a gente viu lá atrás, ok? A grande novidade era essa, ó, escrever em 4 estrofes nessa ordem, 4, 4, 3, 3, 4 versos no primeiro, no segundo e 3 versos no terceiro e no quarto. E as rimas também, ó, bem distribuídas, ó, olha só. Ver, doer, sente contente, querer, perder, gente contente, vontade, lealdade, amizade, vencedor, favor e amor. Não é à toa que essas rimas estão relacionadas. Isso tudo era propósito do soneto, da grande novidade estética da literatura clássica, o soneto. Depois a gente faz uma aula só sobre o soneto para explicar melhor, tá bom, gente? E aqui também eu trouxe mais um poema do Camões. Agora não é um soneto, é um poema diferente, para a gente também estudar uma outra forma presente no classicismo. Vejam só, nós temos aqui uma estrofe de 6, 7, 8, 10 versos. Vamos observar a organização das rimas. Vejam só. Ao desconcerto do mundo, é o título do poema. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Neste poema, o eu lírico do poema se questiona. Tanta gente ruim, né? Tanta gente mal, tanta gente malvada que se dá bem, e os bons se dão mal. Então eu resolvi ser mal para poder me dar bem. Só que para mim, unicamente, eu fui castigado. Então significa que só para mim o mundo tá correto, tá todo consertado. Leiam de novo e reflitam sobre isso. Vejam as organizações das rimas: passar, espantar, nadar, tormentos, contentamentos. Aí vem assim, mim, ordenado, castigado, consertado. Também tem uma questão da organização da rima aí, tá, gente? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão do classicismo que caiu no Enem uma certa vez. Eu não lembro qual Enem foi, mas foi um Enem recente aí. Tem aí um texto do Camões, escrito ali entre 1525, quer dizer, um texto escrito por Camões ali na época do século XVI, e um quadro renascentista do pintor Rafael Sanzio, que é A Mulher com o Unicórnio. Vamos ler o texto primeiro. Leda serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso, entre rubis e perlas doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão um despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser fermosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora, vossa, repouso nela alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Um soneto camoniano. Tudo que é camoniano referente a Camões, tá, gente? Grande escritor do classicismo português, século XVI. E o quadro aí, apreciem o quadro do Rafael Sanzio.
Aí olha só. A pintura e o poema, agora a questão, vamos ler o enunciado. A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participam do mesmo contexto social e cultural de produção, pelo fato de ambos o quê? Se você quiser responder, pausa o vídeo agora, eu vou mostrar o gabarito neste momento. Essas duas obras, o texto e o quadro, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção. Por que eles participam? Pelo fato de ambos, letra A, apresentarem um retrato realista? Não. A gente sabe que o classicismo... Primeiro, eu vou saber que tem um texto aqui do Camões, século XVI, e tem um quadro do Renascimento italiano, também ali, ó, século XV e XVI, por ali, na transição. Então estou falando de renascimento, humanismo, classicismo. Tudo isso tem uma questão por trás. Vejam só, tudo isso busca um equilíbrio clássico. E como a gente viu que o Camões pertence ao classicismo, nós temos ali uma contradição. Vejam só, como que é algo realista e tem um unicórnio aqui, ó, como argumento do realista, do realismo aqui. Não, então tá errado. O classicismo não tem esse apego realista. Não tem. Vamos para a letra B. As duas obras fazem parte do mesmo contexto social porque ambas valorizam o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema. Não é isso. Não é que valoriza o excesso de enfeite. Essa expressão, o excesso de enfeites, é trazer esses enfeites como fatores importantes, como se estivesse pintando um quadro. Então, olha só. Primeiro, a mulher não está com excesso de enfeite. E aqui no texto nós temos esses detalhes sendo exaltados como se fosse uma pintura. E não há a questão do excesso. Não há a questão do excesso aqui, ó. Por quê? E aí vocês vão saber agora. Porque o classicismo busca um equilíbrio formal. O equilíbrio do modo clássico. Não tem nada de excesso aqui. Bom? Letra C. As duas apresentam um retrato ideal de mulher. Opa, essa palavra aqui é interessante, hein? Há uma idealização. Há uma idealização no classicismo, marcado pela sobriedade. Como é que ele idealiza enquanto é sóbrio e também equilibrado? Opa! Já temos aqui uma alternativa que vale a pena a gente investigar. Evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. Eu marcaria a letra C. Vamos ver a D? Eita, Marco, fiz errado aqui. Vamos ver a D. Desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher? Não, eles não desprezam isso. Como base da produção artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. Não, a D não tem nada a ver. Não há nenhum desprezo do conceito da idealização. E esse conceito medieval ele é desprezado, mas há uma contradição aqui entre desprezar o conceito medieval da idealização. Há uma certa contradição nesse trecho. E a letra E, apresentarem um retrato ideal de mulher, ok, marcado pela emotividade e o conflito interior. Aí não. Conflito interior, não. Evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos no poema. Não. Gabarito, realmente, letra C. Só mais uma questão rápida aqui para a gente terminar. Temos dois textos aqui, ó. Um texto da Hilda Hilst e outro texto do Camões também, um trecho de um soneto. Vejam só. Ouvia que não podia odiar e nem temer, porque tu eras eu, e como seria odiar a mim mesma e a mim mesma temer. Tu eras eu. Importante aqui. Transforma-se o amador na coisa amada. Coisa é coisa. Transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Nesses fragmentos de poemas de Hilda Hilst e de Camões, a temática comum é o quê?
O outro, transformado no próprio eu lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só. Essa letra A faz muito sentido, vejam só. O outro se transformando no próprio eu lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão. Opa, nós temos aqui uma fusão, gente, vejam só, a fusão. Tanto no texto 1, ó, tu eras eu, como o eu lírico se sente também a pessoa amada. E no 2, o amador se transforma na coisa amada. Essa letra A é grande favorita. Vamos ver as outras. A fusão do outro com o eu lírico, havendo nos versos de Hilda Hilst a afirmação do eu lírico de que odeia a si mesmo. Não, esse texto 1 não está falando que o eu lírico se odeia. Não é a B. O outro que se confunde com o eu lírico, verificando-se, porém, nos versos de Camões, certa resistência. No texto do Camões não há resistência nenhuma, ele não está resistindo a esse ato de se transformar na coisa amada. Então não é a C também. Ele, pelo contrário, ele deseja isso. Na letra D, a dissociação entre o outro e o eu lírico. A diferença, dissociação, separação, também não é a letra D, que é muito pelo contrário, é a junção. Letra E, o outro que se associa ao eu lírico, sendo tratados nos textos 1 e 2, respectivamente, o ódio e o amor. O ódio não está presente em nenhum dos textos, então não é a letra E. O gabarito é mesmo a letra A. Então, beleza, gente? Essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu um pouco mais sobre o classicismo. Lembrem que o classicismo é o irmão mais novo do humanismo. O humanismo, uma expressão artística resultante do Renascimento, que tem o foco no homem, no ser humano. E o classicismo, o irmão mais novo do humanismo, nasce um pouquinho depois e tem o foco na busca pelo equilíbrio formal na arte. Formalidade, equilíbrio e idealização também, ou seja, a beleza, idealizar o conceito de beleza, tanto nas personagens, no ser humano, nos cenários, nos sentimentos e tudo mais. E na próxima aula a gente vai começar a entrar no primeiro movimento literário considerado genuinamente brasileiro. Até aqui não houve nada de literatura brasileira. Vamos conhecer agora, na próxima aula, desse período chamado quinhentismo. Tudo bem, gente? Então, a gente se vê então na próxima aula com quinhentismo. Um abraço, até mais.